Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência pessoal ao descobrir a doença renal crônica e a enfrentar os efeitos, a hemodiálise e tudo isso que a gente encara quando a gente entra nesse mundo, tá? Eu quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô um pouquinho rouco, eu queria que a minha voz fosse grossa assim, mas não é. Eu tô um pouquinho rouco, estou com a garganta inflamada. Relevem, eu só não queria deixar vocês sem vídeo, tá? Porque eu sinto que às vezes eu relaxo demais aqui no YouTube e não é o que eu quero. Eu quero ser bem ativo aqui também, beleza? Eu vou começar falando sobre o processo de aceitação, que eu acredito que é um dos pontos mais importantes que as pessoas gostam de saber. Eu, Alexandre, eu não sinto que eu tive um processo de aceitação. Para quem não sabe, na minha família nós já tivemos um caso de doença renal crônica. A minha falecida irmã mais velha, ela fez hemodiálise, ela teve diagnóstico de DRC e insuficiência renal crônica. E eu acredito muito que viver toda essa experiência que a minha irmã passou, porque o familiar ele não sente o que a doença causa, mas ele vive todo esse processo da doença junto com com aquela pessoa renal também. Eu acredito que toda essa experiência me ajudou muito a, quando chegou o meu momento, encarar com outros olhos o que é a hemodiálise e o que é ser um doente renal crônico. Então, de todo o coração, eu não estou falando isso para ficar bonito, engraçado, romântico, não. Eu realmente eu não sinto que eu tive aquela fase, eu não aceito que eu sou renal. Eu não aceito que eu tenho que fazer hemodiálise. Eu não tive isso. Descobri a DRC, ok, sou renal. Tem que fazer hemodiálise? Tá, vamos fazer hemodiálise. Tem que colocar catéter? Tá bom, vamos colocar catéter. Tem que fazer fístula? Tá bom, vamos fazer fístula. Para mim, Alexandre, foi assim. O médico falava, tem que ser isso? Tá, vamos fazer, não tem que ser. Ou é isso ou eu morro, então tem que ser. Então, para mim, foi muito natural esse processo de entender que eu estava renal e que eu precisava de hemodiálise e mais para frente um transplante. Eu não precisei de nada para, vamos ajudar o Alexandre, ele precisa aceitar isso, ele precisa buscar o melhor de si durante essa tempestade que ele está enfrentando. Isso, de fato, realmente eu não senti. Por isso que hoje em dia eu tomo muito cuidado com alguns conteúdos motivacionais que eu produzo. Porque, primeiro, não existe palavra mágica para você aceitar a sua DRC. Isso é um processo que você vai ter consigo mesmo. Você vai aceitar ser renal quando for o seu tempo. Você vai aceitar que você precisa de hemodiálise quando for o seu tempo. Uma palavra ou outra minha ou de algum outro renal pode te ajudar sim, pode te ajudar a olhar com outros olhos, mas de fato aceitar ser doente renal crônico ou ter doença renal crônica e precisar de um tratamento para sobreviver é um processo particular individual, que alguns vão precisar enfrentar e outros não, como é o meu caso. E quais foram os meus sintomas? Durante toda a minha DRC eu não tive sintoma algum. E por que eu sei disso? Quando eu fui buscar ajuda médica, eu já estava no estágio final dialítico da minha doença. Eu já estava precisando de hemodiálise, eu já estava no estágio 5. Então, por isso que eu sei que durante toda a minha DRC eu não tive sintoma nenhum, e de fato eu não tive sintoma nenhum. Os sintomas que eu tive já apareceram no final da minha doença mesmo, que eram tosse, uma tosse seca. Eu colocava um pouquinho de sangue pelo nariz e eu tinha uma tontura. Mas não era uma tontura na cabeça. Sabe quando você fica tonto que você sente que a sua cabeça está girando? Eu tinha uma tontura no olho. Às vezes eu estava em um lugar e eu sentia que a minha visão ela começava a andar, parecia que a minha pupila estava andando assim pelo meu olho. Aí eu não conseguia enxergar nada, tudo ficava embaçado, algumas vezes ficava preto. E sempre antes de ter essa tontura, a minha vista direita ela ficava enfumaçada, uma fumaça branca, e aí eu não conseguia enxergar nada e meus lábios começavam a formigar. Mas eu nunca pensava, nunca imaginava que poderia ser doença renal crônica, mesmo tendo na minha família um caso, né, de uma pessoa doente renal crônica. E o resultado disso e o que faz isso acontecer é a falta de informação. A maioria das pessoas que descobrem DRC, que descobrem que é hemodiálise, descobrem porque já estão precisando do tratamento ou alguém da família está precisando. Porque fora isso, DRC, problema renal, hemodiálise é algo assim que passa mesmo só para quem está dentro do mundo, para quem estuda isso e nada mais. Então esses foram os meus únicos sintomas. E aí, uma certa vez,
eu sempre tinha esses sintomas e não falava pra ninguém. Eu tinha 17 anos na época. Um certo dia eu estava na igreja conversando com uma tia minha e eu apresentei essa tosse, né? E ela achou estranho porque era uma tosse sem catarro, sem nada, era uma tosse bem seca. Ela me perguntou se eu estava resfriado, eu falei que eu não sabia, que eu já estava tendo aquela tosse. Aí aproveitei a situação, eu contei para ela do sangue do nariz, da tontura, e ela perguntou se poderia me levar à UPA, porque ela queria cuidar de mim, né? Eu não tenho mãe, eu já não tinha mãe na época, então tinha muito carinho dessas pessoas da igreja comigo. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi no UPA e quando chegou lá, os resultados para o médico diziam que eu estava com sinusite. Eu acredito que ele assemelhou a tosse e o sangue no nariz à sinusite. Ele me passou a amoxicilina para tomar. Essa minha tia, ela não ficou muito contente com o que o médico falou e ela pediu para eu não tomar o remédio. Ela ia conversar com o marido dela, que trabalhava no hospital aqui no Rio, e ia conseguir uma consulta para mim no pediatra. Eu tinha 17 anos na época. E aí eu falei, tá bom, não tomei o remédio. Ela falou com o marido dela, no dia seguinte a gente conseguiu uma consulta com o pediatra. Fui pro médico, fiz os exames, passei uma bateria de exames, passei por uma entrevista médica e ele pediu para eu voltar uma semana depois, que era quando os resultados dos exames sairiam, né, e eles poderiam me dar um diagnóstico. Quando passou-se uma semana, fui ao hospital e quando chegou lá já era para me internar. Os meus exames estavam todos descontrolados. A minha creatinina, segundo o médico, estava altíssima. Eu não lembro quanto era o valor da minha creatinina quando eu descobri a DRC. Eu sei que o médico virou para mim e falou: você tem muita sorte. Eu até senti que ele queria me acalmar um pouquinho. Mais uma semana, se você não tivesse procurado ajuda médica, você teria morrido, porque você já está no limite do seu limite. Você vai precisar de um tratamento, mas entre o seu tratamento e a morte, eu acredito que você vai preferir o tratamento. E aí, eu, né, escutei, liguei para minha irmã, precisava da entrada na internação, subi para a internação. Nesse meu primeiro dia da internação, eu não fiz nada, eu só precisei controlar tudo que eu bebia e tudo que eu urinava, para os médicos terem uma noção qual era o meu nível urinário, né? O quanto meu rim ele colocava para fora de tudo que eu bebia. E aí, no dia seguinte, eu precisava mesmo já fazer diálise, que senão não ia dar bom para mim. Eu já coloquei catéter e eu já fui para a primeira sessão de diálise. Os meus primeiros medos não eram nem em relação à diálise. Gente, quanto à diálise eu fiquei super tranquilo. O meu medo era o meu catéter. Eu coloquei o catéter no pescoço e eu acredito que isso é o medo da maioria das pessoas. Eu achava que eu não podia mexer o pescoço, então eu ficava o tempo todo assim, ó. Eu fazia hemodiálise, as pessoas falando comigo, e eu assim, ó, oi, oi, oi. Eu tinha medo de mexer o pescoço e aquilo sair do lugar. Depois, né, aprendendo, eu sabia, a médica também falou, você pode mexer o pescoço, tá? Não precisa ficar todo duro não, senão você vai acabar tendo um torcicolo e tudo mais. E o meu primeiro medo foi esse. Durante essa minha primeira sessão de diálise, eu passei de boa, não passei mal, foi uma sessão tranquila. A única coisa que eu senti foi muito cansaço. Depois, até que eu saí da sessão, mesmo deitado na maca, eu fiquei com aquela respiração ofegante, como se eu tivesse caminhado, né, feito uma longa caminhada, uma corrida. Mas foi assim, algo muito tranquilo. Eu até gosto de falar, as pessoas elas pintam a hemodiálise às vezes de uma forma muito errada. É um tratamento? Sim. É um problema de saúde? Sim. Mas eu sinto que as pessoas gostam de comparam a hemodiálise a uma quimioterapia. Eu sei que ambos são tratamentos, né, que envolvem uma doença, uma situação chata, mas eu não sinto que a hemodiálise tem essa mesma carga pesada que eu sinto com a quimioterapia. São tratamentos para salvar a nossa vida, são, mas a hemodiálise ela não é tão obscura, tão, ai meu pai do céu, hemodiálise, quanto as pessoas falam assim. Eu até sinto que muito medo dos renais, que quando vem conversar comigo, é porque sempre escutam essas histórias. Outros até chegam para mim e falam, realmente, não é tão tenebroso assim como você falou. As pessoas, elas falam um pouquinho demais. Repetindo, é um tratamento sim, não é um parque de diversões,
mas é importante a gente dosar, porque a forma como nós transmitimos uma mensagem pode prejudicar o outro do outro lado que vai passar por esse processo que nós também passamos. E qual foi o meu maior problema durante essa minha vida de renal? Eu tenho uma certa dificuldade em tudo que me deixa preso. Pode ser algo bom, pode ser algo mais ou menos. Eu não gosto de prisão. Eu faço academia. Meia hora, uma hora que eu passo na esteira é uma eternidade para mim. Eu faço porque eu sei que aquilo me faz bem, eu sinto que aquilo me faz bem, mas aquilo me agonia muito. E, obviamente, quando eu precisei fazer hemodiálise, isso foi uma das coisas mais difíceis para mim aceitar. Aquelas 4 horas preso naquela cadeira, preso naquela máquina, eram sacrificantes para mim. Às vezes eu tinha vontade de chorar porque eu queria sair dali, eu queria viver a minha vida, eu ficava agoniado dentro daquela sala de diálise. Isso sim, eu acredito que eu precisei de um processo de aceitação que na verdade eu nem aceitei, porque até o dia do meu transplante eu ia para a sessão e ficava assim, ai meu Deus, passa esse tempo, oh meu Deus, por que 4 horas? Ai meu Deus, eu acho que eu vou fazer diálise peritoneal, isso e aquilo. Sobre isso também é algo que eu acredito que vai do pessoal. Você pode me dar o maior conselho, os médicos me davam muitos conselhos e aquele negócio de estar preso naquela cadeira, preso naquela máquina, sempre agoniava a minha cabeça, agoniava o meu coração. E depois, com o tempo, não foi tão forte quanto era no início. No início era bem mais, eu ficava nervoso na cadeira. Com o passar do tempo, né, que a gente vai aprendendo a viver, que se torna um hábito, né, um costume na nossa vida, aquilo foi amenizando. Mas essa sensação de prisão, de agonia, quando eu estava sentado na máquina de hemodiálise, sempre existiu e eu acredito que é um processo natural, né? A gente está ali não porque a gente quer. A gente aceitar é uma coisa, estar no lugar porque você quer é outra. Eu sei muito bem de diferenciar essas coisas. E eu não estava ali porque eu queria, eu estava ali porque eu necessitava, eu queria sobreviver. Hemodiálise para mim é uma bênção, salvou a minha vida, mas não é algo que eu quero na minha vida, né? Se Deus falar assim, Alexandre, o que que você quer hoje? Pode falar, eu quero 20, quer todo o dinheiro do mundo, eu vou falar, não, eu quero só a minha saúde, eu não quero precisar ser renal, eu não quero precisar de hemodiálise, de transplante, de remédio, de nada, eu quero a minha saúde. Bom, então é isso, eu acho que eu consegui passar todos os pontos principais, assim, da minha experiência ao descobrir a DRC. Repetindo, é um processo muito individual. Eu, Alexandre, não precisei aceitar a DRC, né? Diferente do que muitas pessoas precisam. E não adianta eu falar aqui 1000 coisas, porque vai ser no seu tempo. Se você hoje falar assim, não aceito ser renal, não aceito hemodiálise, de uma forma que isso gera muito conflito na sua vida, calma, só o tempo, o seu tempo vai te ajudar a enfrentar isso, vai te fazer enxergar com outros olhos, tá bom? Para você que está descobrindo a DRC agora, tudo parece fora do lugar, parece que você acabou a sua vida, né? Que você se torna imprestável, mas não. Eu fiz hemodiálise, eu continuei trabalhando, eu fazia as minhas coisas, eu estudava, eu ia para a igreja, eu ia para balada, eu virava à noite. Tudo que uma pessoa normal fazia, eu fiz, sabendo que eu era renal e enfrentando a hemodiálise. A minha vida ela não parou por conta disso. E eu nunca vou deixar a minha vida parar. Hoje eu estou transplantado, eu vivo como uma pessoa normal. Se um dia Deus falar, vamos para a hemodiálise de novo que eu preciso te ensinar alguma coisa, tá bom. Eu vou para a hemodiálise e a minha vida ela não vai parar. Então se você está entrando agora nesse processo, calma, esse início ele é turbulento mesmo, muitas coisas acontecem, muitas coisas vão ser apresentadas para nós para nos provar, mas depois com o tempo você começa a ver que tem jeito, que não é o seu fim, que a sua vida ela não acabou, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, deixa uma curtida que você me ajuda, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que você achar interessante
E me segue no Instagram e no Facebook, que é @oficina-renal-viva. Deus nos abençoe, que nós possamos ter dia de bênçãos, que Deus possa enviar muita saúde, que os nossos familiares também sejam abençoados e que mais informações sobre a doença renal crônica e hemodiálise sejam espalhadas por aí para ajudar as pessoas, os saudáveis a cuidar da sua saúde para não ter problema renal e os que são os renais e seus familiares para enfrentar esse processo de uma forma mais tranquila, porque eu acredito que informação ela pode salvar vidas e ajudar em algo que você vai vivenciar, tá? Um super beijo, até o próximo vídeo, fui!